Está no ar a Assembleia Entrevista e vamos falar sobre alimentação no inverno. No frio fica mais difícil se alimentar de uma forma saudável. O corpo precisa se aquecer e aí a fome aumenta. Aí a gente acaba consumindo algumas calorias extras. Para dar umas dicas de como manter uma refeição equilibrada, vamos conversar com a nutricionista Juliana Bertolin. Muito obrigado aí pela sua presença. E você também faz parte do Conselho Regional dos Nutricionistas, né? Isso, eu sou conselheira, nutricionista conselheira, né, nesse pleno. A gente fica muito feliz dessa parceria de estar aqui com vocês na entrevista, falando sempre de alimentação, sempre das políticas, né, e agora especialmente falando aí da alimentação no inverno. Bom, então para começar, por que é tão difícil a gente acabar consumindo aí verduras e folhas no inverno, que é tão importante, né? Na verdade, você falou um pouco no início, né, na introdução, que é mais difícil por quê? Porque a gente sente um pouco mais de fome. É um pouco mais, não é tanto mais. A gente fica mais em casa, então o ficar mais em casa faz com que a gente cozinhe mais em casa, ou mesmo tragam alimentos mais calóricos, né? Os alimentos mais calóricos são, assim, a pedida do inverno. E esse é um grande problema. A segunda questão também que a gente tem que avaliar é o tipo de receita, né? Por mais que a gente tenha sopas muito nessa época, que tipo de sopa, né? O que tem na sopa? Será que a sopa tem aí mais caloria do que um sanduíche? Talvez tenha, né? Então, essa forma de se alimentar e a escolha dos alimentos é muito importante nessa época. Então, para todas as épocas do ano tem, assim, particularidades. Nessa é especialmente a questão mesmo do aumento de alimentos calóricos. Mas a gente pode contrabalançar assim com algumas dicas. Essa questão da sopa é muito importante porque o preparo dela você tem que prestar muita atenção, principalmente para não misturar alguns alimentos que pode ter aumento aí do índice glicêmico no corpo e aí tem que estar atento, né? Por exemplo, você fazer é muito comum, né, as menestras, as sopas italianas, né, terem aí vários alimentos juntos, né? Quando são verduras e legumes, isso não tem tanto impacto. A questão toda é assim, você misturar o arroz com o macarrão, você misturar carboidratos, né, ou vários tipos de proteína e aí a gordura também. Então, toda proteína que tem um pouco de gordura vai elevar essa caloria, né? Fora a questão do carboidrato em excesso, que aí aumenta o índice glicêmico. Então, como é preparada, a forma com que é feita é bem importante. Sempre a gente tem que entender o seguinte, não precisa restringir a gordura, restrição de alguns alimentos, né? Então a gente teve aí, os últimos tempos, aí falando muito do carboidrato, como carboidrato é um alimento, um componente da alimentação muito visto como algo ruim. E na verdade não, nós temos que ter uma alimentação saudável. A alimentação saudável, tem a tríade, né? As verduras, legumes e todos os alimentos possuem proteína, o carboidrato e tem os lipídios. Então, toda alimentação saudável tem que ter os três elementos, né? Quando a gente tem menos um elemento, a gente acaba tendo aí os erros alimentares. A própria gordura que a gente não ingere, ela pode faltar e a gente não ter absorção de algumas vitaminas, como são as vitaminas lipossolúveis. Quando a gente não tem gordura, essas vitaminas não são absorvidas. Bom, as bebidas, né? A gente acabou optando por bebidas mais quentes, né? Chás, cafés, chocolate quente. Vinho, né? O vinho também é muito consumido. Mas essas bebidas também, elas acabam sendo um pouco perigosas devido ao açúcar, né? Isso. A gente sempre pensa o seguinte, que no verão a gente também tem o excesso de refrigerantes. Então, a gente vai ter sempre alimentos que são os vilões no sentido do excesso, né, de algum nutriente. Voltando à questão dos nutrientes, acho que é importante o quê? Por que a gente briga tanto, a nutricionista briga tanto com o refrigerante, né, ou com esses alimentos muito calóricos? Porque, na verdade, não tem nenhuma função nutricional e aí ele tem somente aí o carboidrato. Então, ele é só isolado aí de um nutriente, enfim. Então, e no inverno a gente tem aí chocolate quente, a gente tem o vinho, tem outras receitas aí de bebidas que a gente utiliza. São coisas diferentes, mas para a gente poder contrabalançar que não só no inverno que a gente ingere esse tipo de alimentos. Até porque também no verão a gente tem a ingestão maior de frituras. Então, se a gente consegue contrabalançar a fritura com algum tipo de preparação quente no inverno, é quase a mesma quantidade de calorias, né? Então, é um pouco de mito aí que a gente fala sobre esse excesso de calorias no inverno. Uhum. E a água também, ela é fundamental, né? A água sempre, né? Então, alguns pacientes relatam que têm mais sede no inverno, né? Então, esse equilíbrio hidrostático do organismo, ele precisa de ter mais água para poder realmente até aquecer o próprio corpo. Né? Algumas pessoas não conseguem ingerir nada de água, né? Então, é a individualidade de cada um.
A água a gente não precisa nem aumentar e nem diminuir. É o normal que todo mundo deve ingerir, né? De 2,5 litros até 3. E aí, quando a pessoa sente sede, um sinal importante é sempre a sede, né? Sentir sede em excesso, tem algumas doenças que podem estar relacionadas ao excesso de sede? Tem sim. Mas se a pessoa já se conhece, né? E já percebe que está sentindo um pouco mais de sede, toma água. Acho que é um bom sinal. E vale ressaltar que a Organização Mundial, né, da Saúde aponta que a gripe afeta gravemente mais de 3 milhões de pessoas. Então, o inverno, ele realmente está aí, ele chega com tudo e tem que se cuidar. Isso. As viroses a gente observa mais em toda a época do ano, mas assim, no inverno mais as gripes, né? Então, a gente tem a gripe porque é baixa a imunidade, então essa imunidade que tá ok, você tem no verão, você come, como a gente já falou, mais variado e outras questões, a imunidade é um pouquinho mais tranquila. Mas a questão toda mesmo do inverno é que os locais são mais fechados, né? Então, os vírus, eles ficam todos no mesmo ambiente, né? Então, os colégios são mais fechados, se abre menos os locais. Então, você tem uma população aí de vírus, né, e bactérias muito mais aglutinados nos locais. Então, isso faz com que você tenha propensão maior de ter gripes mais severas, né? Os resfriados, que é o que a gente observa bastante nas crianças e na gente mesmo, né? Os resfriados estão relacionados bastante à imunidade. E os alimentos que podem auxiliar são os alimentos do próprio inverno, que acho que é uma grande a natureza, né? Então, a natureza traz o que pra gente nessa época? Traz a tangerina, traz aí o pinhão aqui para o nosso estado do Paraná, vários alimentos que fazem com que a gente tenha zinco, que a gente tenha aí a vitamina C, a vitamina A, e auxilia aí nesse aporte aí imunitário para nós, né? E falando dessa questão da imunidade, o inverno, justamente, se você não tiver uma alimentação correta, a imunidade também não tem como estar lá em cima, daí por isso que acaba ficando doente. E aí a gente tem que pensar nas crianças, né? Então, o adulto também, né? Mas as crianças muito mais. Então, nessa época do ano, a alimentação rica em verduras, frutas e rica dos 3 nutrientes que eu acabei de falar para vocês, e mais as vitaminas, né, em equilíbrio, faz com que a criança tenha imunidade e fique menos doente. Isso é natural, né? Então, as mães tomarem bastante cuidado, até com a alimentação que a criança tem na escola, observar o cardápio da escola. Às vezes as mães acham, mas tá tudo ok, mas ir até a escola observar realmente se a escola está fazendo aquele cardápio que ela propõe. Isso é muito importante, né? Ter aí 3 vezes, no mínimo, frutas no cardápio das escolas, se possível, nessas escolas ter alimentação orgânica, né, pra gente não ter agrotóxico já na alimentação da criança no início. Então tem vários elementos que são importantes, vários cuidados que a gente tem que ter. E as crianças que ficam em casa, né, que teoricamente ficam menos doentes, né, porque não tem acesso a essa troca com outras crianças, para essas crianças, a alimentação em casa. Então a mãe, o pai, a avó, quem quer que seja em casa, ser aí a pessoa que produz o alimento, né? Que faz o alimento, que cozinha. O ato de cozinhar, a gente sempre diz que é um ato, não é só de amor, mas é um ato de sobrevivência, né? Então as pessoas, eu não gosto de cozinhar, eu não sei cozinhar, mas cozinhar é um ato de sobrevivência. Você vai, quando você cozinha, não é só uma questão de você ter essa habilidade. Você tem que, além de trocar essa habilidade, você tem aí algo que é para a sua vida, né? Para a sua vida, para a sua saúde. Tudo que a gente faz em casa é mais saudável. Em relação à casa, tem algumas receitas caseiras, né? Que o pessoal sempre comenta, né? Você tá com gripe, então faz um chazinho lá de mel, limão e gengibre. Alho. Então, isso é mito ou é verdade mesmo? Esses alimentos, eles podem ajudar na imunidade? Eles podem ajudar. Até porque, olha só o que você falou, são alimentos base, né? Então, o alho é natural, o mel é natural, o que mais que você falou? O limão. O limão é natural. Gengibre. Então, se a gente começar a pensar o que cada um desses alimentos contém, e eles juntos podem sim auxiliar aí nessa imunidade, não só na imunidade, como no tratamento de algumas gripes e resfriados, né? Isso é histórico, isso é lá dos nossos, né, das nossos avós, dos nossos antepassados, mas que até hoje perdura e a gente observa que realmente tem uma relação aí com a cura ou mesmo o controle dessas doenças. Mas assim, existe uma maneira de tomar, assim, tem a prevenção e tem a hora que está doente e acaba lembrando, né? Mas como que a gente pode ingerir para que possa até mesmo ser saudável, prevenir? né? Isso. O mel, por exemplo, para muitas pessoas, ele é o adoçante natural. Então, muitas pessoas colocam mel em todos os alimentos, né? Então, por exemplo, de manhã, mesmo no inverno,
Iogurte natural, o mel, né, adoçado com mel e aveia, por exemplo. É uma forma excelente de você ingerir o mel. Outra forma de ingerir o limão, o próprio limão com água. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm até dificuldade de ingerir água por si só, e aí colocam um limão nessa água para poder ingerir. Também é uma boa opção. Por exemplo, o gengibre, da mesma forma que a gente faz o limão em água, né, num copo de água normal, você pode fazer em lâminas e colocar na água. Então, são inúmeras formas de você fazer, né? O mel em si, sempre considerando a questão da criança, né, que ela não pode ingerir o mel quando ela ainda não é na fase da lactância ainda, né, quando tem menos de 2 anos. Então, todo esse processo desses alimentos que são naturais, a gente gosta muito que eles estejam na nossa vida, né? O alho só que é algo que algumas pessoas não toleram, né? Mas o alho aí, para quem é hipertenso, ele tem aí uma relação aí com a baixa da pressão, né? Então tem vários os alimentos naturais, eles têm várias funções, né? Esse chá de alho é muito comum em Curitiba, então as pessoas utilizam muito do chá de alho com limão e mel. E tem efeitos aí, talvez sejam até efeitos mais psicológicos do que físicos, a gente não tem aí pesquisas para poder confirmar, mas que tem melhorado e que as pessoas relatam que sim. Bom, a minha avó gosta de colocar leite junto com chá de alho. O leite ajuda ou não? Porque quem é alérgico, rinite ou tolerância... O leite está relacionado, assim, a ingestão de leite está relacionada a algumas alergias, né? Mas, assim, para as pessoas que têm intolerância e alergia à proteína do leite, enfim, é mais para pessoas que têm alguma dificuldade mesmo da ingestão, da digestão desses alimentos. Mas o leite é um alimento comum, né? Então, a gente come a carne de boi, né? A gente tem uma alimentação animal, né? Come o ovo. Né? O leite é mais um dos elementos, dos alimentos aí, de fonte animal que a gente ingere. Na verdade, também um grande mito, né, que essa ingestão do leite é prejudicial. Algumas pesquisas tentam confirmar isso. A gente, como trabalha muito com pesquisa científica, espera essas pesquisas, né, relatarem pra gente que realmente não é aconselhado. Mas ainda é um alimento aí, e é um alimento que tem aí um aporte de cálcio importante. Temos estudos já dizendo que algumas mães, por conta desses modismos, além da criança não ingerir mais leite, algumas mães não estão vacinando seus filhos também, então que não é muito da área de nutrição, mas que isso vai interferir bastante na saúde das crianças. Então, alguns mitos aí, às vezes midiáticos, algumas coisas que trazem aí, acabam prejudicando a alimentação da criança. O leite continua sendo um alimento importante. E o leite com alho, né, que é o leite com alho e canela, né, são alimentos que acabam sendo termogênicos, eles auxiliam aí até a emagrecer teoricamente, porque eles acabam aquecendo o organismo, né, e aí que a gente tem que buscar alimentos que aquecem o organismo, mais apimentados, a canela, auxiliam aí sim, nesse metabolismo ficar um pouco mais ágil nessa época do ano. Bom, essa questão da intolerância, tem alguns que são intolerantes a glúten. Isso. E aí, no inverno, você só pensa na maior parte dos alimentos, né? Pizza, lasanha, qualquer outra coisa, que contém glúten, né? Fica difícil também para manter uma boa dieta. Né? Isso. Mas a gente tem também algo muito importante com toda essa evolução de nutrição e alimentação, que são os alimentos que não têm glúten. Então, a gente encontra aí pão sem glúten. A macarrão sem glúten, várias coisas sem glúten que auxiliam na dieta dessas pessoas, né? Então, a intolerância ao glúten também tem crescido, não é que tem crescido, né? A gente tem que sempre dizer isso. É algo que está em evidência, né? Então, o glúten, ele é um problema, então eu vou tirar ele da dieta e eu emagreço. Na verdade, quando a pessoa começa a tirar alguma coisa da alimentação, ela acaba emagrecendo, né? E depois só que tem o efeito rebote do engordar de novo, né? Então, alguns alimentos, alguns locais, vários locais, na verdade, em Curitiba aqui e no Paraná, a gente encontra vários locais que vendem alimentos sem glúten. Isso é essencial para quem tem a doença em si, né? E é exatamente isso, para quem tem a doença, né? Não para quem não tem a doença. Uhum. Uma outra pesquisa aqui, ó, segundo a Organização Internacional do Trabalho, os nossos hábitos alimentares têm relação direta com a nossa produtividade. Isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma alimentação adequada pode elevar até 20% os níveis de produtividade. Então, ou seja, no inverno você tem que ainda pensar bem na alimentação para não ter... Para produzir. E a gente no verão daí tem aquela questão, o verão é a época do ano onde a gente já pensa um pouco, tá ativo, mas você pensa mais em sair do trabalho, você não consegue ficar no local tão fechado. No inverno, a produtividade até, porque ninguém pega férias no inverno, né? As férias são, historicamente, no país, no verão.
que acontece? Nessa época do ano, a gente precisa sempre pensar que não é diferente das outras épocas do ano e que eu tenho que ter aí uma alimentação bacana que não faça com que eu tenha, por exemplo, uma dificuldade de digestão. Tá? Então, por exemplo, no inverno vai comer mais, aí vai lá numa churrascaria, e na churrascaria começa a ter uma dificuldade enorme de digerir, né, tudo aquilo. Então, é bem importante que tenha uma sequência, uma regra alimentar, que isso não aumente demais. Né, que eu comia lá, por exemplo, 500 gramas no buffet, aquilo, e agora eu vou comer 700 gramas. Essas 200 gramas podem sim, além de elevar a caloria do que você normalmente come, você vai ter aí uma dificuldade de digestão, que é importante também. Aí nesse caso da estrutura do prato, tomar sempre cuidado e sempre, se não está com vontade de comer alguma coisa crua, a própria salada crua, as próprias verduras e legumes e frutas também cozidas, né? Então, cozidas um pouco mais amassadinho, que também até auxilia na digestão. Então, não muda muito, muda o jeito de preparar, né? E a forma de a gente olhar o prato é a mesma, praticamente. Durante a noite, parece que a fome bate mais, né? Isso. Você fica com mais fome, com mais vontade de comer, mas é só aquela sensação, né? Isso. Mas como é que eu posso cuidar, assim, principalmente à noite, que todos acabam pecando aí? A gente come mais à noite porque a gente não comeu direito durante o dia. Então, todo esse déficit, né, ele vai se equiparar, enfim, o corpo começa a tentar equiparar lá na hora da janta, né? 6 horas da tarde, né? Então, as pessoas relatam muito, isso é um relato, empírico aqui de várias pessoas que, 6 horas da tarde eu tô louca, quero comer alguma coisa. É o horário que as pessoas saem do trabalho também. É o horário que, se você comeu errado durante o dia inteiro, ali que vai dar a maior fome, né? E o que é o comer errado? Comer com excesso de algum nutriente. Então, eu vou comer lá, os meus lanches são com excesso de carboidrato. Então, meu lanche é um chocolate. Né? Chocolate ainda tem gordura, tem ali alguns outros elementos. Mas eu como alguma coisa com excesso de algum nutriente, eu vou ter um efeito lá, um déficit lá no final. Então, acabo querendo comer o que? Aquilo que me dá mais saciedade, mais energia. É o carboidrato. Né? Algumas pessoas é a carne, vai depender muito daquilo que você tem de deficiência, né? Não tem muitos estudos científicos que digam sobre isso, que a gente está falando bastante assim, alguns estudos trazem, e a gente também na vivência de consultório, mesmo na vivência como profissional de nutrição, observa, né? Que muitas pessoas relatam que às 6 horas da tarde é um horário que tem muita fome. E a gente observa também que é o excesso aí de alimentos não saudáveis durante o dia, que dá esse efeito rebote à noite. Quem pratica esporte acaba se alimentando um pouco mais também no inverno, né? Porque acaba queimando um pouco mais de caloria, o corpo precisa também, né? E aí acaba consumindo mais. Mas como é que eu posso equilibrar, assim, ter uma refeição mais saudável para não fugir ali do padrão? Não exceder, né? Exatamente. Quando você fala de pessoas que fazem exercício físico, vão para academia, enfim, essas pessoas têm uma tendência de comer melhor. Né? Então, algumas pessoas até relatam que elas vão para a academia para poder comer mais, né? Então, depende muito de cada caso. Mas para a gente poder, assim, no geral, pensar. A alimentação de quem faz exercício físico, você precisa ter aporte um pouco maior de todos os nutrientes. Não é mais de proteína, e nem muito mais de carboidrato, e nem muito mais de gordura. Você tem que ter um equilíbrio, um pouquinho mais de equilíbrio entre todos os nutrientes. Claro que um nutricionista que trabalha que faz aí um atendimento de um paciente que é atleta, aí é diferente, né? Pessoa que faz academia, ele não é atleta. Pessoa que faz academia é uma pessoa que faz exercício físico para sua saúde ficar ok. Então, essa vai ser a grande diferença entre a alimentação normal e a alimentação aí do atleta, né? Que a gente estava falando. Uhum. Mas, Juliana, muito obrigado pela sua participação nessa entrevista. Fica por aqui. Bom, se você anotou ou não conseguiu anotar, fique tranquilo. Nosso material ele fica todo disponível no YouTube e nossa programação completa também fica lá. Então você pode ver e rever quantas vezes você quiser e também compartilhar aí com seus amigos. Até a próxima.